A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a pastora Eliane, estou aqui trazendo para você a terceira aula do estudo Doutrina dos Anjos. E eu trago para você, começando aqui pelo tema, quanto tempo um anjo vive? Vamos lá? Em Lucas capítulo 20, versículo 34 ao 36, você vai ler lá, referência dizendo que encontramos Jesus declarando que os homens dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos não poderão morrer. Então, o que nós vamos entender com isso? Pois serão iguais aos anjos, eles não poderão morrer porque serão igual aos anjos. E assim, o que indica que os anjos são seres eternos. Então os anjos, já aprendemos nesta parte, que os anjos não morrem. Os anjos não morrem. Os anjos são seres eternos, Não morrem por si. Nem Satanás, que foi um anjo de Deus, morre, porque a palavra vai dizer que no fim dos tempos ele queimará eternamente no lago de fogo e enxofre. Então, os anjos não morrem. Quanto à vida, podemos também afirmar que os anjos não envelhecem. Olha que legal que nós estamos aprendendo. Os anjos não envelhecem, não estando sujeito a variações de tempo. Tampouco podem ser molestados pelas circunstâncias ambiente como fogo, vendavais e terremotos. Vamos ao próximo. Os anjos são seres bons? A pergunta é, os anjos são seres bons? A palavra anjo aparece na Bíblia na forma hebraica. Eu não vou saber pronunciar essa forma aqui, mas vamos ler como Mal-Akha, deve ser isso. E na grega, angelos, ambas significando mensageiros, tanto na forma hebraica aqui como na forma grega. Os dois significados de anjos aqui é mensageiros. Então os anjos são mensageiros, e sendo aplicada não só a seres celestes, mas também a seres humanos algumas vezes. Leia lá em Marcos capítulo 1, versículo 2. Quando se pergunta se os anjos são seres bons, logo se percebe a intenção por trás da pergunta, como se o que realmente se deseja saber é se os anjos estão do nosso lado, a favor nosso, a nosso serviço. A Bíblia os apresenta como sendo valorosos em poder, que executam as ordens de Deus. O anjo não executa a ordem de ninguém, ele só executa a ordem de Deus, e lhe obedecem a voz, ou seja, obedecem a voz de Deus. Leia em Salmos, capítulo 103, versículo 20. Nós deixamos as referências para que você saiba que tudo que nós estamos passando aqui é com referência bíblica. O que são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Leia Hebreus capítulo 1, versículo 14. As duas passagens deixa claro que os anjos servem a Deus. A quem os anjos servem? Os anjos servem a Deus. Em favor de quem? Em favor nosso, dos homens, dos seres humanos. Ele conjugou o serviço que os anjos lhe prestam à sua obra de resgate e
reconciliação dos homens. Então aprendemos aqui que os anjos só obedecem à voz de Deus, né? Eles só obedecem à voz de Deus e que eles servem a Deus em favor de nós, seres humanos. Entretanto, como estão a serviço de Deus e não dos homens, o que os qualifica como executadores da justiça de Deus, os anjos são usados por ele, ou seja, ele maiúsculo, que é Deus, tanto para trazer boas novas, conforme vai lá em Lucas capítulo 2, versículo 10, como para trazer juízo, conforme você vai poder ler em Números, capítulo 22, versículo 31 e 32. Lembrando que capítulo é um número grande, para quem não sabe, versículos, números pequenininho. Para trazer sustento também, olha que interessante, lá em Mateus, capítulo 4, versículo 11. Como para trazer também fome, meu Deus, olha isso, para preservar a vida. Salmos capítulo 91, versículo 11. Como para trazer morte. Os anjos também são enviados por Deus para trazer morte. Leia lá em Atos, capítulo 12, versículo 23. Para defender. Leia em Salmos, capítulo 34, versículo 7. Como para flagelar as pragas do Apocalipse, serão aplicadas pelos anjos. Amém? Então olha aqui que nós aprendemos aqui a função dos anjos, que Deus usa os anjos para fazer tudo isso que nós aprendemos nesse slide, nessa parte da aula. Amém? Todos os anjos estão a serviço de Deus? Você acha que todos os anjos estão a serviço de Deus? Vamos saber isso. As escrituras revelam que quando o dragão, Satanás, foi precipitado do céu com sua cauda, ele arrastou após si 1/3 das estrelas do céu. Anjos, quando fala estrelas aqui, essas estrelas refere-se a anjos. Então, 1/3 parte dos anjos foram arrastados por Satanás do céu. Leia isso lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 3 e 4. E os lançou sobre a terra. Repare na declaração de Jesus quanto ao juízo vindouro. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então o diabo também tem anjos. Leia isso lá em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Você vai entender aqui que o diabo, né? Satanás foi lançado do céu e trouxe com ele 1/3 dos anjos, ou seja, né? A terça parte dos anjos do céu se transformaram aí e vieram para a terra, foram lançados na terra junto com ele. Está claro que estes serviçais satânicos e seus solidários não terão um destino muito confortável. Estes são os anjos de Satanás. Então aqui você já vai entender, né, que nem todos os anjos estão a serviço de Deus no sentido do bem. Aqui esses são os secretários de Satanás. Nome que significa adversário. Satanás, para quem não sabe, significa adversário. Os quais não têm outro objetivo senão o de enganar os homens de várias formas, inclusive se fazendo passar por anjos de luz. Olha o perigo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, vai nos mostrar que Satanás se passa por anjo de luz para enganar muita gente, tá? Muita gente se fazendo passar por anjo de luz,
mentindo, né, dizendo que é anjo de luz, mas na verdade é aí um secretário de Satanás, né, um anjo enganador. Podemos adorar os anjos? O contexto bíblico revela que os anjos de Deus não aceitam adoração. Grave isso. Os anjos de Deus não aceitam adoração, pois estão a serviço do Senhor. Ou seja, ele não faz nada por si. Então, o que ele faz, ele está a serviço do Senhor. Então, a honra e a glória e a adoração é do Senhor. E como todas as criaturas que o servem, tributam e dirigem toda a glória ao seu nome, seu com S maiúsculo, significando ao nome do Senhor, referindo-se ao Senhor, como ocorreu lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. A única exceção do passado que discutiremos adiante, mas no presente todo e qualquer ser espiritual que invoque a si o título de anjo de Deus ou anjo bom, mas que aceite culto e adoração ou contrarie qualquer outro preceito bíblico, não passa de um enviado do inferno e do adversário. Além disso, Jesus deixou claro: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto, ou seja, adoração. Leia lá em Mateus, capítulo 4, versículo 10. Então ficou claro nesta parte que não podemos adorar os anjos, que primeiro eles não aceitam e segundo, somente a Deus devemos adorar, prestar cultos. Amém? Você entendeu isso? Eu espero que sim. Conclusão, podemos resumir o que aprendemos aqui, dizendo que os anjos são seres reais, porém espirituais, cujo nome indica sua atividade mensageiro que tem ciência e poder superiores aos dos homens, podendo visitá-los sobre ordem de Deus ou do adversário, visto que este estudo, quando sua rebelião levou após si a terça parte dos anjos celestes, e que os de Deus estão a serviço dele, Deus, em favor dos santos, enquanto que os adversários estão a serviço do adversário, de Satanás, e no intuito de ajudá-lo em sua investida contra a raça humana, usando inclusive a tática de se fazerem passar por anjos bons, embora contrariando o hábito daqueles ao aceitar cultos e adoração dos homens. Aqui nós concluímos a aula de hoje e eu vou fazer uma pequena observação aqui sobre esses anjos, né, a serviço de Satanás, algumas coisas que nós temos visto muito nos dias de hoje e que é muito perigoso e que nós temos que estar atento, é principalmente sobre a língua dos anjos. Precisamos tomar cuidado porque tem muita gente que acha que foi batizada com o Espírito Santo porque fala em língua dos anjos. Mas eu quero te dizer bem claro aqui que se a tua vida não for um testemunho do Senhor Jesus, a língua que você está falando, se a vida da pessoa que está falando em línguas estranhas, a língua dos anjos, não for um testemunho do Senhor Jesus, ou seja, não estiver correta diante de Deus, com certeza aquela língua não é dos anjos de Deus, é anjos do diabo, é o inimigo enganando. Nós já aprendemos aqui nessa aula que o diabo se passa por anjo de luz e ele tem enganado muitas pessoas. Nós temos visto pessoas colocar a mão na cabeça de outras cheias de demônios no corpo, achando que tem o Espírito Santo. Por isso eu já deixo aqui, né, minha opinião pessoal, meu aconselhamento pastoral, que você tome cuidado, não deixe ninguém botar a mão na sua cabeça se o Espírito Santo não testificar com você que aquilo é de Deus.
Principalmente você que tem costume de visitar um monte de igreja. Aí vem aqueles, irmãozinho rodopiando no mistério, falando tudo quanto é tipo de língua e coloca a mão na tua cabeça, profetiza coisas sobre a sua vida e você não tem o discernimento ali de saber que aquilo é de Deus, você acaba recebendo uma maldição ou coisas, que acabam complicando ainda mais a sua vida. Pastora, como é que eu vou saber? Se você conhecer a pessoa, observe a vida dela. Porque a palavra de Deus vai dizer que pelos frutos conhecemos a árvore. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo não mente, não rouba, não se prostitui, não bebe, não tem vícios, não tem práticas de erro, de pecado, não se sente bem. Práticas de pecado que sabe que na Bíblia condena, porque pecadores todos nós somos. Então, o fruto, a vida daquela pessoa vai refletir se ela é cheia do Espírito Santo ou se, como costumamos dizer, o que ela tem na verdade é Espírito do Santo, Espírito anjo, o anjo aí enganador que nós aprendemos nessa aula que existe, que são Satanás e seus demônios aí se fazendo passar por anjo de luz para enganar muita gente. Uma outra referência bem assim curiosa é de uma doutrina que nasceu no monte. Às vezes as pessoas vão para o monte, fica falando que viu o anjo, que anjo falou e que tudo que anjo fala em monte é para fazer. Cuidado, que se tudo que você ouvir de um anjo ou de alguém dizendo ser anjo, está falando em língua de anjo ou profetizar pela tua vida, para a tua vida, se não estiver na palavra de Deus, não necessariamente, com certeza, aliás, não é de Deus, tá? Porque se não conferir, não bater ali, não estiver a referência, a confirmação na Bíblia, não é de Deus. E tem uma doutrina que é de Joseph Smith, que é um anjo que apareceu no monte para os mormons. E fez dali nasceu a doutrina dos mormons. Porque ele foi um anjo que apareceu. E que anjo é esse? Podemos, entender aqui desde já que não é um anjo enviado pelo nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, mas pode fazer parte desse terço aí que caiu. Mas isso é um outro tema para uma outra aula, para uma outra oportunidade. Aqui, o que nós estamos estudando e que eu quero deixar como um alerta para vocês é que tomem cuidado, muito cuidado. Nem todo anjo vem de Deus, existe o anjo do diabo, os secretários de Satanás que se passam por anjo de luz para nos enganar, para enganar a todos. Então vigia, peça a Deus discernimento e observe os frutos daquela pessoa que se diz tão cheia do Espírito Santo, porque pelos frutos conhecereis. Amém? Vamos terminar aqui. Até a próxima aula. Paz do Senhor.